Este é um trabalho da disciplina de Teoria da Computação dos alunos Alexandre, Maurício e Paulo, do Programa de Mestrado em Ciência da Computação da Universidade Estadual de Maringá. Nós iremos falar sobre o lema do bombeamento para linguagens regulares. As linguagens regulares são uma classe de linguagens que podem ser reconhecidas por um autômato finito. Em alguns casos, é importante identificar se uma linguagem é ou não regular. Um outro aspecto importante sobre as linguagens regulares se relaciona com questões da demonstração de decidibilidade. Considerando estes aspectos, surgiu uma técnica para ajudar no tratamento destas questões. Este é conhecido como lema do bombeamento para linguagens regulares. Ele foi apresentado pela primeira vez em 1961 e é utilizado para auxiliar na prova de que uma dada linguagem não é regular. Uma forma para estabelecer uma comunicação precisa é utilizando-se de linguagens formais. Estas linguagens são amplamente utilizadas em diversas áreas, inclusive a computação. Um requisito para que uma linguagem seja formal é que esta possua uma sintaxe bem definida e que não existam ambiguidades. Com relação às linguagens formais, o linguista e pesquisador Noam Chomsky classificou as linguagens em diferentes tipos, onde são classificados de maneira decrescente. Tipo 3, linguagens regulares. Tipo 2, linguagens livres de contexto. Tipo 1, linguagens sensíveis ao contexto. Tipo 0, linguagens recursivamente enumeráveis. Como a linguagem recursivamente enumerável não pode ser superada computacionalmente, foi dado a ela o número 0, que é um valor limitante, enquanto que as linguagens mais restritas receberam um número maior na hierarquia. As linguagens regulares possuem a limitação de não possuir memória, por isso são as mais restritas na hierarquia. Por outro lado, as linguagens que não são regulares estão em um nível menor, em termos da hierarquia, e não possuem tal limitação. Mas em alguns casos existe a dificuldade de identificar se uma dada linguagem pertence ao tipo 3, linguagens regulares ou não. Um exemplo desse problema pode ser explicado com as linguagens L1 e L2. À primeira vista, as duas linguagens precisam de um mecanismo de contagem, por causa da restrição de equivalência de zeros e uns na linguagem 1 e da restrição de equivalência de 0 uns e 1 zeros na linguagem 2. E assim, ambas parecem ser não regulares. Surpreendentemente, apenas a linguagem 1 é não regular e a linguagem 2 é regular, pois é possível construir um FD que a reconheça. Considerando essa dificuldade, o lema do bombeamento para linguagens regulares é uma técnica que tem o objetivo de provar que uma dada linguagem não é regular. Esse lema se baseia no procedimento chamado de pumping, que é o processo de repetição de uma substring central em uma palavra. Esse procedimento criará uma nova string, para que seja verificado se ela pertence ou não à linguagem. Para realizar a prova de que uma linguagem não é regular através do lema, as condições devem ser satisfeitas. Dada uma palavra Z, esta é decomposta em três substrings, U, V e W, onde o tamanho da substring UV é menor ou igual a K e o tamanho de V deve ser maior que 0. Por fim, é possível bombear a palavra Z em relação à substring central V, para todo I maior ou igual a 0. A aplicação desse lema pode ser dividida em 3 passos. Passo 1. Primeiramente, deve-se supor que a linguagem é regular. Passo 2. Uma palavra Z deve ser escolhida, e seu tamanho deve ser maior que K, constante do lema. Passo 3. Em seguida, o processo de bombeamento é iniciado sob a substring V, criando uma nova string. Assim, é verificado se existe algum valor de I que produz uma string que não pertence à linguagem. Se isso acontecer, esta linguagem não é regular. A seguir, serão apresentados 3 exemplos de aplicação do lema. Exemplo 1. Será provado que a linguagem ed não é regular. Para início, vamos supor que ela é regular. Vamos definir a constante k como n, mesmo valor de n. Então, o tamanho da palavra z é maior do que k. Dividindo a palavra em 3 substrings, temos que U será n menos módulo de V zeros, V será composto apenas de zeros e W será composto de 1, N zeros e 1. Bombeando V, formamos a string UVVW. Obtém-se uma nova palavra, qual é composta por N mais módulo de V zeros, 1, N zeros e 1. Como o módulo de V é obrigatoriamente maior que 0,
temos que a nova palavra possui mais zeros na primeira parte do que na segunda, não pertencendo à linguagem, como quisemos demonstrar. Agora vamos provar que uma linguagem que possui zeros seguidos por uns, onde o número de zeros é maior do que o número de uns, não é regular. Vamos usar a palavra que possui um zero a mais do que o número de uns como exemplo. Novamente definiremos k com o mesmo valor de n. Como o tamanho da substring uv é menor ou igual a k, tanto u quanto v são compostos apenas de zero, enquanto w é composto de 0 e n uns. Fazendo o bombeamento com i igual a 0, temos a string resultante uw igual a n mais 1 menos módulo de v zeros e n uns. Como o módulo de v precisa ser maior que 0, a string resultante não pertence à linguagem, como quisemos demonstrar. Nesse último exemplo, vamos provar que uma linguagem que possui n ao quadrado uns não é regular. Mais uma vez, definiremos k com o valor de n. Como o módulo de z é igual a n ao quadrado, se bombearmos v, obtendo a string uvvw, que por consequência terá tamanho maior do que n ao quadrado. Como o tamanho de uv é menor ou igual a k, temos que o tamanho de v é menor ou igual a n. Portanto, o tamanho de uvvw é menor ou igual que n ao quadrado mais n. Sabendo também que n mais 1 ao quadrado é maior do que n ao quadrado mais n, e que não existe nenhum inteiro entre n e n mais 1, a palavra resultante não é quadrado de nenhum número inteiro. Portanto, ela não pertence à linguagem, ficando provada que a linguagem não é regular. Pode-se concluir que esse lema é uma ferramenta útil para provar que uma linguagem não é regular, mas não permite provar que uma linguagem é regular. Além disso, outras aplicações do lema se relacionam com questões de decidibilidade, por exemplo, se uma dada linguagem é infinita. É isso, nossa apresentação sobre o lema do bombeamento para linguagens regulares. Valeu!